Muito bem, esse é a Conexão Futura ao vivo aqui no seu canal Futura e também estamos lá na internet, no nosso site www.futura.org.br, o espaço para você saber tudo sobre a nossa programação e assistir ao nosso programa ao vivo também na tela do seu computador. E estamos no mês do empreendedorismo e ao longo das últimas semanas, o Futura tem apresentado uma série de programas e conteúdos dedicados a este tema. De acordo com uma pesquisa global elaborada pelo Sebrae, em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, do total de empreendedores que abriram uma empresa nos últimos 3 anos, cerca de 7% tem mais de 55 anos. E aí, com o aumento da expectativa de vida, cada vez mais pessoas maduras têm buscado alternativas para continuar em atividade no mercado de trabalho por mais tempo. Uma das opções tem sido, cada vez mais, abrir um negócio próprio. E para motivar quem quer dar os primeiros passos e estimular iniciativas criativas que gerem novas oportunidades em qualquer idade, vamos discutir aqui hoje como planejar os novos empreendimentos. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Cláudia Soares de Oliveira, ela é fundadora do Instituto Prosseguindo. Aqui ao meu lado está a Jaqueline Aparecida de Almeida, ela é gerente de atendimento individual do Sebrae Nacional. E também conosco no estúdio está a Cristina Saubeli, ela é empresária da Algodoim. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente nas redes sociais. Você já sabe que tem 2 canais diretos de comunicação conosco. O primeiro deles eu coloco agora na tela aí para você, é o nosso facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui você encontra esse post, onde você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aqui a sua questão. Também na internet, aproveite aí o nosso perfil no microblog, no Twitter, basta mandar a sua mensagem, marcando aí a sua dúvida com o perfil que é o @canalfutura. Ou ainda, se você está ligado no telefone, pegue aí e diz que pra gente de qualquer parte do Brasil, 0 operadora 21 2273 5020, enquanto você manda o seu recado e dá as boas-vindas às nossas entrevistadas. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão. Tudo certo? Tudo bem. Muito bom. Eu quero começar aqui ouvindo a Cláudia. Eu citei esse dado da pesquisa de que 7%, né, dos empreendedores aí tem mais de 55 anos. É um número considerável. Agora, se compararmos com outros países aí dos chamados BRICS, né, entre Rússia, Índia, África do Sul, o Brasil ainda está bem abaixo, né, da média internacional dos países em desenvolvimento de empreendedores com mais de 50 anos. Por que esse número tão baixo, Cláudia? Olha, ele é baixo, mas assim ele deixa a gente contente, sabe? Eu acho que isso tem a ver também com uma cultura empreendedora. O Brasil, ele começa a avançar nesse tema, né, nos últimos anos, e eu acho que isso é um reflexo. Esses outros países já têm uma cultura empreendedora, um ecossistema mais preparado, e acho que aí dá essa diferença. Então, frente às adversidades, o brasileiro, então, tem que comemorar esses dados. Tem que comemorar, sim, Cristiano. Eu acredito que temos que comemorar. Muito bom. Bom, uma pesquisa global aí com dados de 2013 mostra que o Brasil atingiu o nível mais elevado de empreendedores por oportunidade dos últimos 12 anos, com 71% dos empreendedores iniciais por oportunidade e 28% por necessidade. E o país está à frente dos 5 países do grupo dos BRICS, onde a população de empreendedores por oportunidade chegou a 61% na Índia, 65% na Rússia, 66% na China e 70% na África do Sul. Quero aproveitar a Jaqueline aqui, que representa o Sebrae, para diferenciar para a gente o que é um empreendedor de oportunidade e um de necessidade, Jaqueline. Empreendedor de oportunidade é aquele que busca empreender como uma atividade, uma realização profissional. Ele encontra no mercado uma forma de realizar atividade empreendedora e ter um retorno. Por necessidade é quando o empreendedor de fato precisa empreender porque não consegue nenhuma colocação no mercado, não consegue uma renda, então acaba que é a busca pela renda mesmo, é uma necessidade eminente para a sustentação própria. Né? É aquele que na linguagem popular está com a corda no pescoço mais ou menos, e tem que se virar. Ele tem que se virar, então ele acaba vendo no empreendedorismo um caminho para que ele consiga se sustentar. Muito bem. Quero mostrar agora para você de casa uma página na rede social, no Facebook,
que é o Algodoim, vestuário de algodão ecológico. Você pode ver aí, aqui tem várias postagens, tem inclusive uma aqui chamando a participação no programa de hoje, porque a Cristina, que está aqui com a gente hoje no estúdio, representa a Algodoim. Tudo bom, Cristina? Bem-vinda à Conexão. Bom, tudo ótimo. Então fala pra gente, a Algodoim é uma marca relativamente nova. O que você fazia antes de ser empreendedora? Eu me formei em engenharia, trabalhei mais de 30 anos como analista de sistemas. E quando estava chegando, alguns anos antes da aposentadoria, eu comecei a pensar que eu gosto muito de fazer as coisas, né? Eu queria ter uma atividade e gostaria de ter um empreendimento meu. Então, comecei a pesquisar, comecei a procurar ajuda. O Sebrae me ajudou muito, eu fiz aqueles cursos de como iniciar uma empresa, um pequeno negócio, né? Comecei a pesquisar, pesquisei sobre lanchonete, depois desisti, abri alguma coisa de esfirriquibe, que é a minha origem, né, minha ancestralidade, e acabei indo para esse lado do comércio dessas roupas. Como que foi isso? Vestuário sustentável. Eu, numa viagem de férias, assim, pensando que eu queria encontrar alguma coisa, né? Encontro assim, uma exposição desses produtos de algodão desenvolvido pela Embrapa, um algodão que não é tingido, ele já nasce com a cor. Uma pesquisa que a Embrapa estava iniciando na época, foi em 2006. Enquanto você 2005. vai falando, eu quero pedir para o nosso câmera mostrar aqui os produtos que estão ao lado da Cristina, para ilustrando bem os produtos que ela desenvolve e vende agora. Eu comercializo esses produtos, né, a partir desses fornecedores, que depois eu fui também pesquisar, também com a ajuda do Sebrae. Eu vi aquele produto, fiquei encantada, porque é um vestuário sustentável, que tem uma responsabilidade socioambiental, né? A gente economiza água, que é um recurso hoje muito preocupante, né? Então, como não tinge o processo de tingimento, ele usa muita água, coloca muitos produtos químicos na água também, né, que são despejadas. E várias outras questões aí. É uma cadeia produtiva com responsabilidade socioambiental. Tem uma preocupação desde o início até o cliente que vai usar uma roupa que não tem produtos químicos. Então, é antialérgica, é saudável, né? Sabe de onde veio, é todo brasileiro, né? Então, isso é fundamental também antes de você se dedicar a abrir um negócio próprio, investir em algum tipo de empreendimento, é fazer uma pesquisa de mercado. Isso que a Cristina está dizendo aqui, não só em relação ao produto que ela vai oferecer, mas ao nicho de mercado de compradores, né? Que já ela sabe para quem ela vai vender, que é esse consumidor mais exigente e cada vez mais está preocupado também com a questão socioambiental da marca, né, Cláudia? Com certeza. Hoje a gente tem, além do aumento do número de consumidores, esse consumidor é muito mais bem informado hoje. Então, isso faz toda a diferença para o empresário, né? Ter essa consciência. E gostaria também de colocar um ponto interessante da fala da Cristina, que ela foi buscar, ela pensou numa lanchonete, mas bom, né? Isso talvez tenha a ver com as raízes da minha família, mas ela viu que aquilo não dizia nada. Então, eu acho que empreender tem que ser empreender com significado para a pessoa. Aí, isso já é um grande ponto para o negócio ter sucesso. Agora, Jaqueline, o Sebrae tem uma série de cursos, né? A Cristina já citou que fez alguns deles, que ajudam o empreendedor que tem uma ideia, na verdade, a desenvolver esse projeto e esse plano. Então, o que é fundamental aí para quem está pensando em começar a empreender? E como os cursos também ajudam você a tirar o potencial da sua ideia e tirar o melhor dela? Bom, a primeira coisa é necessário despertar as características empreendedoras. E aí está muito com o empreendedor, é ele despertar a persistência, o comprometimento, porque no momento que se empreende, que se inicia um negócio, é um comprometimento de 30 horas por dia. O dia tem mais que 24 horas, né? Deve ser, assim, uma concentração total no negócio. Outras características, por exemplo, correr risco, saber estabelecer metas, estabelecer prazos, monitorar sistematicamente o negócio. Então, todas são características que a pessoa tem que desenvolver. Em seguida, reunir informações. E aí entra a pesquisa de mercado. Conhecer os concorrentes, conhecer quem que é o mercado consumidor, onde que está o melhor local para colocar aquele negócio, se for um comércio tem que ficar num fluxo, ou então próximo do cliente, ou então próxima, enfim, tem que ir uma série de fatores. Depois tem que reunir todas essas informações e fazer um plano de negócio, organizar essas informações no plano de negócio para analisar a viabilidade. E aí o Sebrae
já começa, aliás, nas fases anteriores o Sebrae já faz apoio com cursos, tem Pretec, tem ideias de negócio e ele já começa com uma consultoria de plano de negócios. O que é um plano de negócios? É organizar todas essas informações num descritivo que possibilita que você analise quais os objetivos do seu negócio e quais os passos que precisa percorrer para poder alcançar os objetivos. Deixa eu aproveitar e colocar na tela para você de casa o site do Sebrae. Isso. Temos o Sebrae aí nos estados brasileiros. Aqui o site geral do Sebrae você consegue encontrar aí qual fica mais próximo de você, já que estamos falando aqui ao vivo para o Brasil todo, no sebrae.com.br. Você encontra aí todas essas informações sobre os cursos disponibilizados. Tem cursos presenciais, cursos online também gratuitos. Entre aí e se informe, porque a gente sabe que tem esse dado que tem melhorado ao longo dos últimos anos no Brasil, mas ainda preocupa, que é a questão da mortalidade das empresas, né, Jaqueline? Se você não faz esse planejamento, como você dizia, não faz esse passo a passo, um estudo de caso da sua empresa, muitas vezes ela acaba morrendo logo no primeiro ano, no segundo ano. No segundo ano, esse índice tem melhorado, mas ainda é um desafio grande para os novos empreendedores. Né? Porque os 2 primeiros anos são os anos mais críticos da sobrevivência da empresa. Então, o Sebrae oferece cursos, seminários, palestras, muitos deles gratuitos. Tem o portal que você apresentou, tem o 0800, 570 0800, que também oferece orientação. Repete para a gente, 0800? 570 0800. Muito bem. E o que ocorre? No momento em que se abre um negócio, acontece do empresário, do empreendedor, ele ter muito conhecimento sobre o processo produtivo, que é a vocação, é a característica. O Sebrae orienta a questão da gestão. Uma empresa saudável, assim como nós, é uma empresa que sobrevive, né? Sem dúvida. E só a boa vontade, infelizmente, aí no mundo dos negócios não basta. Então, conhecer aí muito bem aonde você vai atuar é fundamental. Sim. Eu quero saber da Cristina em relação a esse passo, essa guinada, né? Você saindo ali da área das exatas, indo para a questão da produção e de vendas. O que foi o principal desafio? A questão da idade, eu já ter tido uma carreira anteriormente, foi um desafio para você? Foi uma dificuldade ou só ajudou na hora de você virar empreendedora? Eu acho que ajudou, porque eu trouxe toda essa experiência de trabalho, né? De gestão, inclusive, para esse trabalho. E o maior desafio para mim foi o risco, que ela falou, né? Assim, se lançar na coisa. Então, eu me lembro que o início foi assim, resolvi comprar aqueles produtos e comercializar aqueles produtos. E nem sabia, na verdade, no início foi informal, assim, não tive essa formatação toda, né? E eu me lembro que uma amiga falou, por que você não vende essas peças, então, lá na Feira do Chorinho, na General Glicério Laranjeiras? De fato, fui lá, perde o medo de vender. Aí fui para aquela feira, que eu acho que é um grande aliado do Sebrae nos empreendimentos, né? As feirinhas, assim. Sim. E que tem tudo a ver com o perfil do meu produto, porque são pessoas, assim, que têm uma preocupação do que estão consumindo, como alimento e como vestuário. Aliás, as pessoas hoje estão preocupadas com a alimentação e estão... A gente está trabalhando no sentido de começar a se preocupar também com o que está vestindo. De onde que vem isso que eu estou vestindo, do que é feito, né? Como foi essa cadeia produtiva, né? Então, acho que para mim a questão do risco, também o desenvolvimento do relacionamento humano também. Eu tive de me relacionar com fornecedores, cada um é de um jeito, me relacionar com os clientes, em um é mais... com tal perfil. Eu tinha, assim, muito aqueles procedimentos, rotinas, e de repente eu vi que no dia a dia eu não podia seguir aquilo. Porque então, você sendo empregada, você tem uma rotina que você, enfim, depende um pouco mais do chefe, depende um pouco mais do dono da empresa. Agora, você sendo a dona da empresa, você que determina a rotina. Pois é, eu tinha, por exemplo, prazo de troca é 15 dias. De repente veio uma cliente com 6 meses. Eu não sei porque eu troquei a peça. Hoje ela é uma grande cliente minha, entendeu? Quer dizer, você sair assim daqueles, da exata, né? Como você falou, né? E ver que no relacionamento, nesse relacionamento com o fornecedor, com o cliente, né? Com os nossos colaboradores, a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Aproveitar e mostrar mais um site para você de casa aqui, que é o Portal do Empreendedor. É um site ligado aqui ao governo federal, onde você também pode ter outras informações sobre iniciativas voltadas ao empreendedorismo em todo o país.
está o site aí para você, portaldoempreendedor.gov.br. E falando em internet, chama aí você de casa para mandar o seu recado para a gente. Já tem aqui a Morena Lima pelo Facebook. Obrigado, Morena, pela participação, dizendo que está adorando o programa, que está assistindo a programação. Tem tudo a ver com ela, esse tipo de empreendedorismo. Que bom, então esperamos aí inspirar você a investir ainda mais nos seus negócios. Também a Carla Heloísa diz que está amando a pauta, amando Conexão Futura. Obrigado, Carla, pela companhia de sempre. Agora eu quero saber da Cláudia em relação às habilidades do novo empreendedor. Como a Cristina disse aqui, ela já tinha um conhecimento das áreas de exatas, a questão do planejamento. Agora todo empreendedor, todo mundo com uma boa ideia, se torna um bom chefe, um bom administrador. Como despertar essas boas qualidades antes de você colocar aí a sua empresa no mercado? Sim, eu acredito que qualquer pessoa pode se tornar um empreendedor, basta querer. É aquilo que eu disse antes, se faz sentido na vida da pessoa, se tem um significado, ela vai conseguir se tornar uma empreendedora. E como que a gente faz para despertar isso? Mesmo que ela nunca tenha empreendido, não teve nessa área, em algum momento na trajetória de vida dela, ela utilizou alguma habilidade que é uma habilidade empreendedora. Então, nós iniciamos no Instituto Prosseguindo nossas capacitações, fazendo um resgate da história de vida. Ela vai revisitar a sua biografia e lá nós vamos pegar, pensar essas habilidades. Então, em momentos de dificuldade, como você saiu dessa situação? E aí você usou uma habilidade empreendedora. Então, a gente faz todo esse estudo com a pessoa, tá? E aí mostra que ela tem essas habilidades, que é uma questão aí de desenvolver. E sim, depois é pensar ter a sua ideia no seu negócio e buscar uma educação, né, empreendedora. E o Sebrae tem sido um grande parceiro nisso. Aproveitar também e colocar para você na tela o site do IPROS, que é o Empreendedorismo para a Transformação Social. Está aí para você, ipros.com.br. Jaqueline, essa questão de aplicar as suas habilidades pessoais na hora de se tornar um empreendedor, a Cristina falou um pouquinho do medo no início, né? Vencer esse medo muitas vezes é a principal barreira para muitos novos empreendedores de qualquer idade. Com certeza. Inclusive até para o empreendedor da terceira idade, que tem mais de 55 anos, mais de 60 anos, que tem todo um histórico profissional, certamente deve sentir um receio, né, com as escolhas que ele faz no momento em que ele pretende abrir um negócio. A questão de arriscar muitas vezes não se arrisca com tanta facilidade do que se tivesse 20 ou 30 anos. Exatamente, porque com 20 ou 30 anos, o risco ele não dá certo, ele retorna, ele começa, tem muita energia, muita disposição, muita vontade de tentar novos caminhos. O empreendedorismo, dependendo do motivo do empreendedorismo, se, por exemplo, para uma pessoa que já está numa idade madura, para uma pessoa até da terceira idade, mesmo que seja para a realização de um sonho ao longo de toda uma vida, certamente existem alguns receios daquele negócio não dar certo. Por isso que é importante manter-se constantemente atualizado, buscar muita qualificação técnica e ter certeza que está exercendo a atividade que gosta e sabe realizar bem. Bom, a gente sabe aqui, já vê pelo rosto da Cristina que ela está realmente realizada com o que ela está fazendo agora. Agora eu queria saber em relação a esses cursos que a Jaqueline fala, uma vez que você já abriu a empresa, já está com o seu produto no mercado, já tem uma receptividade do público, inclusive, de que forma você pensa em se manter bem no mercado, em continuar atualizada, em continuar, enfim, inovando para que a marca sempre tenha um apelo comercial? Bom, uma ajuda que eu tive do Sebrae, mais uma vez, né, foi a partir do ano passado, foi do programa ALI, Agente Local de Inovação. Então, eu tenho uma consultoria, né, a Isis, que é a minha consultora, e que me acompanha com uma frequência, então ela conhece meu negócio, ela me orienta e ela me ajuda muito a identificar assim, os pontos em que eu preciso ter alguma melhora. Então, por exemplo, ela me orientou para fazer curso de gestão de pessoas pelo Sebrae, curso de precificação. Eu pensava que eu sabia fazer preço, aí eu aprendi a fazer a precificação, né? A formação de preço. E agora a gente está com plano de ação, né? Quer dizer, é todo um trabalho, essa formatação que a Jaqueline falou, ela me ajuda a fazer
isso. Então, a gente tem uma perspectiva daqui para frente de trazer mais clientes, porque tem toda uma clientela que se preocupa com a saúde, que se preocupa com o que está vestindo, né? E que não, a gente precisa chegar nessa clientela. Então, próximos passos, desenvolver um site que a gente expõe os nossos produtos e que a gente consiga chegar nesses clientes, né? Com mais facilidade. Então, a gente vai ter um trabalho junto também em parceria com o Sebrae Tech, que estamos prevendo os próximos passos, desenvolver mais a questão do Facebook, né? E ter Google também, a gente utilizar dessas ferramentas através do sites e meio virtual, né? Para ampliar. Cada vez mais o meio virtual caminha junto, né, com o meio físico, né? Você pode ter uma loja ou oferecer diretamente, mas cada vez mais o consumidor também busca uma referência online, qual é o site ou qual é a cadeia produtiva, isso estando claro e explícito na internet, isso ajuda também a fortificar a marca. Agora, uma curiosidade em relação ao que você falou, é que você já tinha o conhecimento, enfim, da administração um pouco, a questão de administrar pessoas pode ser outro grande desafio para quem nunca teve uma empresa, né? Eu já tinha administrado pessoas, mas não como a empreendedora. E realmente foi um grande desafio e eu tenho aprendido cada dia mais sobre isso. Não é uma coisa tão simples para mim, né? E eu vou aprendendo e vou crescendo como pessoa também. Essas habilidades você também precisa desenvolver muito bem, né, Cláudia? Na hora de lidar com alguém como funcionário é muito diferente do que lidar como um colega ou como um amigo, né? Exatamente, é bem diferente. E eu gostaria até de colocar aqui a importância para o empreendedor na maturidade, que vem a questão dos medos, né, que a Jaqueline colocou muito bem. As parcerias intergeracionais são muito interessantes, porque também a gente tem que acabar com aquele mito de que o empreendedor ele vai fazer tudo sozinho, que ele é um super-herói e que ele vai dar conta de tudo. Então, buscar na sua rede parcerias intergeracionais que cuide, por exemplo, da questão do Facebook, da loja virtual, isso é muito importante para o sucesso do empreendimento. Sem dúvida. Sem dúvida, você não contar que você vai conseguir fazer tudo sozinho, porque sozinho na vida é muito difícil você fazer, né? Muito difícil. Seja um negócio, seja qualquer outra atividade, então é importantíssimo contar com parcerias. E de repente, a partir de um curso como esses do Sebrae, também você conhece alguém que vai ser um bom fornecedor online, alguém que vai fazer um site para você, alguém que vai monitorar a sua rede social. O Sebrae pode apoiar muito nesse sentido. No caso que você trouxe, Cristina, do Facebook, do Google, o Sebrae tem produtos, por isso que o Sebrae até estabelece parcerias com essas empresas, porque elas estão no mercado, então o Sebrae chancela as ações que os nossos clientes fazem com essas empresas pelo Facebook, pelo Google e por outros players que tem no mercado e que o Sebrae está aí para apoiar todos, né? Muito bem. Bom, a gente está vendo aí, como falei no comecinho do programa, crescente dos empreendedores com mais de 50 anos e tendo em vista aí que a longevidade do brasileiro também tem crescido ao longo das últimas décadas, deve-se aumentar ainda mais o número de empreendedores que após a aposentadoria do seu emprego convencional, a primeira parte da sua carreira, vai investir em empreender nessa segunda fase da vida e contando sempre com cada vez mais informações e apoio para que o seu negócio dê muito certo. A gente já está encaminhando aqui para o finzinho do programa, eu quero aproveitar e ouvir dicas aqui, então, primeiro da Cristina, como empreendedora, para quem está ouvindo a gente aí, se sentiu motivado, inspirado a investir na sua ideia. Que dica você pode dar, Cristina? A primeira dica, sim, é você se apaixonar por aquilo que você está empreendendo. Tem de ter a ver com você. Não pode ser uma coisa que você não se identifique. Então, para mim foi assim, eu me identifiquei com esse produto, essa preocupação com o meio ambiente, né, com a saúde e com a coisa da cultura brasileira também. Então, esse é um ponto importante. E o segundo é assumir risco. Né? Tem de assumir o risco e vai em frente que vai dar certo. Não ter medo de arriscar. Né? Você estava falando dos produtos, a gente estava mostrando aqui, tem a questão tanto do tecido ser de algodão, como os botões de alguns produtos os botões, de coco. São sempre aviamentos naturais de coco, o meu colarzinho de bambu também, utilizando esse algodão ali não tem tingimento, ele já nasceu com essa cor. É a cor natural do que algodão. É um outro parceiro meu que é a Embrapa, né? E os meus queridos fornecedores também, né? A gente trabalha também com os bordados brasileiros, né? A cultura brasileira. O macaquinho é um macaco prego, um macaco bem brasileiro, né?
E a gente... Então tem para todas as idades, sim, macaquinho para as tem... crianças brincarem, os shorts para a mulher, a camisa para o homem, a bolsa para a garota, então... Acessórios, isso. Acessórios para todos. Masculino tem crescido também. Muito bom, então não deixe de procurar, deixa eu colocar de novo aí o Facebook Algodoim para você buscar outras informações sobre essa marca de vestuário de algodão ecológico. Cláudia, que dica você dá aí para o empreendedor que está pensando em investir, em abrir o seu próprio negócio? Então, primeiro é que ele tenha, que a sua ideia esteja aliada ao seu sonho, como a Cristina disse muito bem. E aí é buscar este caminho para realizar o sonho. Tá? Buscar o planejamento, quais são as ações, sempre buscando conhecimento, tá atento à sua rede de contatos, isso é muito importante. Não se isole, conte a sua ideia para as pessoas. O feedback é muito importante para você aprimorar, ver se está no caminho certo. Isso é um grande mito, né? Se eu contar para alguém, vão roubar minha ideia, vão abrir um negócio antes de mim. Isso é mito, na verdade, trocar ideia e aprender com os outros. Coloque, lance para o mundo a sua ideia. E você vai ver que, de repente, ela não era tão boa como você pensava. Tem que estar aberto para ouvir. Ou ela pode ser aperfeiçoada a partir dos pontos de vista que você receber. Com certeza ela vai ser aperfeiçoada. Muito bom. E é isso. Jaqueline. Eu até gostaria de comentar sobre um indicador que você trouxe, sobre empreendimentos por oportunidade, que a média nacional é de 71%. Se fizer um recorte de empresários, empreendedores com mais de 55 anos, esse número sobe para 74%. Então, acho que esse é um indicador bastante interessante. Esse empreendedor maduro investiga um pouco mais no mercado. Porque isso pode se tornar uma grande vantagem competitiva, inclusive. Você traz uma experiência, a maturidade, o equilíbrio de decisões e juntando isso com a informação, com a qualificação, com a orientação técnica, isso pode se tornar uma vantagem competitiva muito benéfica, que favoreça bastante o empreendedor e o empresário na terceira idade. Muito bem, então. Para a gente encerrar, mais uma vez, o site do Sebrae vai aparecer na tela para você buscar aí as informações, já que falamos tanto aqui sobre capacitação, não perca a oportunidade de buscar também você aí para entrar no mercado com toda a força, tá certo? Obrigado, Cristina. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Jaqueline. Nosso tempo voou hoje. Foi um prazer recebê-las aqui no Conexão Futura. Muito bom. Obrigada. Obrigado você de casa também por ter acompanhado o nosso programa. Aqui a todas as mensagens. Carla Heloísa que mandou um abraço. Abraço para você também, Carla Heloísa. A gente se encontra aqui de segunda a sexta ao vivo às 2h30 da tarde. Das nossas representações, 00:30 e 7h30 da manhã. Ou então qualquer hora do dia e da noite. A gente tem um encontro lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.